Provérbios capítulo 28, 13 é o assunto central que a gente vai tratar hoje. Mas para reconstruir o altar, como nós estamos falando do assunto de reconstrução, esse ano é tempo de reconstrução do lar, do caráter, da integridade, da minha vida de oração, da minha vida com Deus, da minha vida comum do dia a dia. Deus, Ele quer reconstruir, Deus, Ele quer renovar, refazer cada dia, cada ano. Deus tem uma palavra de direção para a nossa vida. E esse ano a gente está falando sobre reconstrução e hoje vamos falar sobre a reconstrução do altar. Mas para isso nós precisamos entender algumas coisas sobre a questão do pecado. Repita comigo, pecado. O pecado, ele é um mal que está na humanidade desde o Éden. Quando Adão cai, a Bíblia diz que ele morre. Quando Adão morre, toda a humanidade morreu junto com ele. E a Bíblia diz que quando nós vem a Cristo, a Bíblia diz que a primeira obra do Espírito Santo não é te fazer rodar, não é te fazer falar em línguas. A primeira obra do Espírito Santo não é fazer você receber poder. A primeira obra do Espírito Santo é você ser convencido do pecado. Porque a primeira coisa que nós precisamos é reconhecer o pecado. A Bíblia diz lá coloca para nós João 16, verso 7. Se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas só para os irmãos entenderem qual é a primeira e principal obra do Espírito Santo. João capítulo 16. Isso, verso 7, né? Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas quando eu for, eu enviarei. Verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Verso 9. Do pecado, porque não crê em mim. Verso 10. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me verei mais. Verso 11. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. A primeira obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Por quê? Porque o pecado nos afastou de Deus. O pecado trouxe todo tipo de maldição sobre a terra. O pecado nos rouba de Deus. Então, quando o Espírito nos convence que nós somos pecadoras, reconhecemos, sou um pecador, e agora? Preciso de um Salvador. Por isso que ele diz, do pecado porque não crê em mim. Porque a solução do pecado é Jesus Cristo. A solução para os nossos pecados é o Filho de Deus. O único que pode destruir o pecado da nossa vida, nos libertar da mentira e nos colocar na verdade, é Jesus Cristo. Amém? Até aí tudo bem. Mas hoje a gente vai falar sobre confissão de pecados. O quão importante é você confessar pecados para que o seu altar seja restaurado, para que a sua vida seja transformada. Porque talvez os irmãos que são mais velhos na fé entendem isso de letra, mas quem é novo na fé nem sabe que tem que confessar pecado. Sabia disso, irmão? Vem para Jesus, aceita Jesus, mas não sabe que precisa confessar os pecados. Aleluia. E esse pode ser um dos fatores que está travando toda a sua vida. Lembra que a gente leu que quem encobre as suas transgressões não prospera. E aqui eu vou trazer alguns princípios. Para reconstruir o altar, a gente precisa entender o poder destrutivo do pecado. Quais são as consequências do pecado? Antes da gente entrar na confissão, você precisa entender a gravidade que é o pecado na humanidade. Amém? Primeira coisa, a primeira consequência é que o pecado ele leva à morte. Coloca para nós Romanos capítulo 4, verso 12. Não, é o 5,12, eu coloquei errado aqui. Romanos 5,12. Romanos 5,12 diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então a primeira coisa que precisamos entender: o pecado leva à morte. Agora coloca Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Mas vamos atentar a parte A. O que o pecado trouxe a nós? Falência, miséria espiritual, destruição. A gente morreu, ficamos afastados de Deus. O que trouxe vida a você novamente? O Filho de Deus.
Jesus, é por isso que você está aqui, porque um dia você caminhava para a morte, tudo dava errado na sua vida, mas Jesus vem, faz com que você saia da morte e passe para a vida, amém? A primeira consequência do pecado é a morte. A segunda consequência, o pecado te distancia de Deus. Coloca para nós Isaías 59:2. O pecado, primeiro ponto, ele traz morte. Segundo, ele te distancia de Deus. Mas as vossas iniquidades, iniquidade é pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha só o que está escrito. O pecado, ele traz separação, faz com que Deus se afaste de você. Deus, ele está em todos os lugares, amém? Na sua onipresença passiva, ele está em todos os lugares, mas Deus só pode estar presente onde há ausência do pecado e onde há ausência da injustiça, da maldade, amém? Por isso que Cristo se revela com facilidade na igreja. Quando nós oramos, a glória desce. Por quê? Porque é um ambiente onde os pecados são expelidos, onde a gente é transformado pelo Espírito Santo. A sua casa, por exemplo, é uma embaixada do reino de Deus. Quando você ora lá, a glória desce também. Por quê? Porque a sua vida não está mais debaixo do pecado. A tua casa agora está debaixo da vida, da graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. E antes nós estávamos distantes, porque o pecado traz separação. Olha só, irmão, imagina. Deus é a fonte de paz, de amor, de alegria, de felicidade. Quando eu peco, eu fico longe dessa fonte. É por isso que as pessoas ficam vazias, não tem propósito, fica sem sentido, tudo trava, nada dá certo, porque eu estou longe da fonte de toda alegria, de toda paz, de toda felicidade. E encobre, faz com que Deus vire o rosto. Quando você peca, Deus não fica assim, que bonito, meu filho. Não, ele vira o rosto. E faz com que ele não ouça as orações. É por isso que algumas pessoas são ouvidas e outras não. Porque pode ser que um pecado tenha impedido você de receber as instruções do céu. O pecado faz Deus não olhar para você com prazer, mas ele virar o rosto. Ele te ama, mas não aprova as suas práticas. Não aprova a prática de quem peca. Amém? Agora coloca para nós Romanos 3:23. Ainda falando sobre o distanciamento. Romanos 3:23. Porque toda a humanidade pecou, está destituído, privado, distante da glória de Deus. Quando você lê Romanos 3, irmão, não tem como você não chorar. Você começa a ver o que a gente é sem Jesus. A gente está distante. A Bíblia diz que todos pecaram, se fizeram inúteis, todos estão distantes, todos são inimigos de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem o procure pela justiça. Mas quando você vem a Cristo, você é inserido novamente na glória de Deus. Você está entendendo que o pecado, ele tira você de viver o maior prazer da humanidade. É ter a presença de Deus dentro de você. O maior prazer do ser humano, porque se você é criado para a glória de Deus habitar em você, não há nada que vai te preencher mais do que isso. Os prazeres, as festas, o sexo desregrado, as drogas, jogos, ganhar na Mega Sena, isso pode te trazer um preenchimento? Pode. Traz uma certa alegria, mas daqui a pouco a sua alma vai estar triste de novo, porque a única coisa que te completa, que te deixa pleno, é a presença de Deus. É a glória de Deus. É por isso que um dos papéis do Senhor é nos trazer de volta para Ele. Então o que o pecado faz? A primeira consequência, a morte. A segunda, distanciamento de Deus. Terceira consequência, o pecado traz maldições. Abre para nós Deuteronômio 28:15. Deuteronômio 28:15 diz: será, porém, que se não deres ouvido a voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Amém? Isso aqui não era só para os judeus, é uma lei espiritual, universal. Amém? Se você obedece, Deus te abençoa. Se você desobedece, se você peca, a maldição te alcança. Quem está entendendo? Deus só manifestou esse princípio, essa lei de maneira clara por intermédio de um povo, mas isso é para toda a humanidade. Amém? Deus está nos dizendo que o pecado traz maldição. Vai discorrendo, só para a gente falar um pouco sobre isso. Maldito será na cidade, no campo, vai indo rapidinho.
no cesto, a sua amassadeira será maldita, o teu fruto do teu ventre, tua terra, tuas crias, teu rebanho, ao entrar, ao sair. Ele fala várias coisas. Será maldito de várias maneiras. Se você quiser ler em casa, Deuteronômio 28, ele diz que por 7 caminhos você vai fugir para os seus inimigos, você vai estar exposto à vergonha, porque o pecado ele traz maldições. Amém? Mas a bênção, quando você obedece Cristo, quando você obedece a lei de Deus, você é abençoado. Aleluia. A Bíblia diz que você nem precisa correr atrás da bênção, é a bênção que corre atrás de você. Mas entenda, se eu vivo uma vida de pecado, o oposto é verdade também. A maldição vai correr atrás de mim, vai me pegar. Amém? Mas se eu viver para Cristo, a bênção estará sempre comigo. Tudo que eu tocar será abençoado, tudo que eu tocar será próspero, tudo que eu falar, que eu proferir, Deus vai frutificar, porque as palavras são sementes. Amém? Então, terceira coisa, o pecado traz maldições. Agora, quarto ponto, o pecado ele adoece o nosso interior. O pecado ele adoece o nosso interior. Abre para nós Salmo 32, verso 3. Agora talvez alguns dos irmãos vão começar a se identificar, porque agora vai ficando mais próximo que o Senhor quer falar conosco. Salmo 32, 3 diz: quando eu guardei em silêncio, envelhecer os meus ossos pelo bramido em todo dia. Por que ele está falando do pecado? Verso 4: porque dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor tornou-se em sequidão de estio. Tem outra tradução, a NAA, ou King James também é boa, ou a NVI também. Vou ler aqui na minha Bíblia. Salmo 32. Salmo 32, o verso 4 diz: porque dia e noite a tua mão foi pesada sobre mim, o meu orvalho é transformado em seca de verão. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Coloca o verso 3 novamente. O verso 3 diz assim: enquanto eu calei os meus pecados, ou seja, enquanto eu ocultei, enquanto eu escondi, os meus ossos envelheceram dentro de mim. O que é isso? Ele está sentindo doença dentro dele, ele está doente. Porque o pecado, irmão, ele não só se revela no espírito e na alma, ele também se manifesta no corpo. Quem está entendendo? O salmista está dizendo: porque eu escondi na minha alma e no meu espírito, minha alma e meu espírito adoeceram, meu corpo também adoeceu. Mas ele diz que quando ele confessou, ele alcançou misericórdia. Porque quando você retém, vamos supor, é como se fosse um cano que passa água a sua vida. Conforme você vai colocando pecados que são torrões de terra, vai tampando o canal. Chega uma hora que aquilo que era limpo se torna sujo. Assim é o pecado dentro de nós. Mas quando eu confesso, é como se a água voltasse a correr, é como se a presença de Deus voltasse a limpar meu interior. Amém? Agora coloca para nós o Salmo 38, verso 3. Salmo 38. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Por causa do quê? Por causa do pecado. Ele está sentindo dores na carne, ele está sentindo falta de saúde nos ossos. Verso 4: pois já se elevaram acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Ou seja, peso espiritual por causa do pecado. Sabe quando você se sente pesado? Sabe, parece que antes era mais leve as coisas. Quando você começa a pecar, parece que a vida começa a ficar pesada. Verso 5: tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus por causa da minha insensatez ou loucura, por causa do pecado, o corpo dele está doente. Verso 6:
Sinto-me encurvado e muito abatido, ando de luto todo dia. Sabe aquele sentimento de abatimento, de luto? Às vezes não é uma depressão comum, causa psicológica. Às vezes é por causa do pecado. Verso 7. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Verso 8, para encerrar. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. Ele está aflito, está angustiado, o peito aperta. Quem já ficou numa situação de pecado, depois que você conhece a presença de Deus, você sabe que você vai sentir esses sintomas. Davi era como nós, ele era segundo o coração de Deus, mas no momento do seu pecado ele sentiu essas sensações. Quem já esteve caído sabe quando você está caído, quais são os sintomas. Você sente um aflito, um aperto no peito, a vida é pesada, nada flui, parece que tudo está travado. E isso é por causa do pecado que eu não confesso, o pecado que fica escondido dentro de mim. Amém? Quinto ponto, não, ainda vamos continuar, né? Só para os irmãos terem uma ideia, irmãos. Eu estava falando hoje com a Raquel quando eu estava montando o estudo. Quando a gente evangelizava no hospital lá no Paraná, na cidade de Toledo, a gente ia toda quarta-feira no hospital. Irmão, quando a gente entrava, o Espírito Santo começava a revelar a vida das pessoas. E quando a gente entrava ali, o Senhor falava: essa pessoa está aqui porque ela não libera perdão. Aí eu falava assim para a pessoa, ó, se você perdoar tal pessoa da sua família que você está magoado, Deus vai te tirar dessa cama. Sabe o que a pessoa falava, irmão? Eu morro, mas não perdoo. Você não sabe o que ela me fez. Não, tem pessoas que na beira da morte estão com o coração duro e estão doentes. Estavam ali no hospital naquela situação por causa do pecado. Porque a mágoa vai te levar para a raiz de amargura. A raiz de amargura vai te levar para o ódio. O ódio vai fazer com que você não acesse o perdão de Deus por causa da dureza. Porque a Bíblia diz que quem não perdoar não será perdoado. Amém? Jesus disse isso. Quem não perdoar não será perdoado. Procura reconciliar com o teu próximo enquanto os dois estão no caminho, né? Por quê? Porque é sério, irmão. Irmão, não foi uma vez, foi várias vezes. A gente entrava nos quartos, Deus falava: esse aqui está com câncer porque tem uma raiz de amargura no coração. Se ele liberar perdão, eu tiro ele daqui. Irmão, a pessoa fala: sai daqui, eu não quero saber de Jesus. Se Jesus me amasse, eu não estaria nessa situação. Eu não quero saber. Por quê? Dureza de coração. Pessoas que não queriam receber Jesus, mesmo na hora da morte, irmão. E nós voltávamos na outra semana, a pessoa já não estava mais lá, tinha ido a óbito. É sério, irmão. O que o pecado faz? Ele adoece a alma humana. Não liberar perdão é pecado. Quem sabia disso? Não liberar perdão é pecado. Porque quando eu não perdoo, quem adoece sou eu, quem fica mal sou eu. Quando eu não libero essa pessoa, carrego ela o resto da vida. Quem está entendendo? Jesus fala para que o meirinho não te encerre na prisão, né? Como se você carregasse a pessoa nas costas. Mas quando você diz: eu libero, Jesus, eu não consigo, mas você vai orar até que o Senhor te coloque um amor no coração por essa pessoa, amém? Porque pessoas vão te trair, pessoas vão te abandonar, pessoas vão ser falsas com você. Mas o que você faz? Odeia elas? Não, Jesus ensina: ama. Como que eu amo essa pessoa? Em oração. Comece orando por ela. Comece a exercitar assim: não, eu não quero. Talvez na mente de alguém está vindo ali alguma pessoa que você está evitando vir. Ela vem na tua mente, você joga ela para fora da tua mente, né? E às vezes essa pessoa você vai ter que amar ela em oração. Senhor Jesus, abençoa ela. Se tem um carro, dá 2 para ela. Senhor, se eu tenho R$1.000, dá 2.000 para ela. Ou seja, começa a abençoar, começa a declarar bênção. Daqui a pouco começa a nascer um amor, o desejo de perdão, o orgulho morre de fome e a humildade vira um gigante na tua alma. Quem está entendendo? Porque o pecado adoece o coração. E aqui vai um exemplo, os irmãos já devem ter visto isso, pessoas, não estou dizendo aqui, irmão, que todo câncer, toda doença terminal é a ver com pecado, né? A gente sabe que são às vezes falta de uma alimentação saudável, outros fatores, né? Mas existem fatores que a gente não pode negar, que é espiritual, é o pecado na alma. Quem está entendendo? Nem tudo é espiritual, mas também nem tudo é natural. A gente precisa discernir as situações da nossa vida. É por isso que Deus está trazendo esse ensino para nós da gravidade do pecado.
Outra coisa, última coisa aqui que o pecado ele traz sobre nós. Ele bloqueia todas as áreas da nossa vida, espiritual, emocional e financeira. Você sabia que o pecado tem esse poder? Sim. Provérbios capítulo 28, 13, que é o assunto de hoje. Provérbios 28, 13 diz: quem encobre as suas transgressões, ou seja, oculta, não confessa, jamais prosperará. Quando se oculta, o que está fazendo? Deixando encoberto, nas trevas, não traz a luz, e tudo que você esconde, Cristo não pode habitar. Está entendendo? Porque Cristo é da luz. Tudo que é de Deus é às claras, é colocar na mesa, é jogar para fora. Nada em Cristo é oculto, tudo vai vir aos telhados. Jesus te disse: tudo que é dito em oculto será proclamado aos telhados. Deus não gosta desse tipo de encobrimento, de segredinhos. Não, você confessa teu pecado, porque Ele diz: se eu não confessar, eu jamais, olha só a palavra, jamais, nunca, em hipótese alguma, prosperará. Então todas as áreas, talvez você vai perceber: meu Deus, mas será que é por isso que as áreas da minha vida estão travadas? Pode ser que sim, não estou dizendo que é um veredito, pode ser uma prova de Deus, amém? Tem situações que é Deus te provando, tem situações que é naturais, que é a circunstância. No Brasil hoje está difícil as coisas, mas se você perceber, isso que está acontecendo na minha vida não é normal, não é prova de Deus e não é uma situação natural da vida, mas eu estou percebendo que há pecados escondidos, há pecados ocultos no meu coração. Porque, irmão, a gente é crente, mas a gente até aceita Jesus, se arrepende no começo, se batiza, mas depois aquela sensibilidade do pecado vai desaparecendo do coração. E antes você confessava mentiras, agora não confessa mais. Antes você confessava o olhar para uma mulher com intenção impura, ou para um homem com intenção impura, hoje já não confessa mais. Antes você, meu Deus, se você machucasse, magoasse alguém, você não dormia, porque você queria liberar perdão, abraçar aquela pessoa. A sensibilidade ela vai morrendo na vida cristã, e daqui a pouco você não confessa mais pecado. Aí cai na pornografia, cai no roubo, cai no adultério, cai na avareza, cai na justiça própria, cai em todos os tipos de pecado, na imoralidade, na impureza. Aí você diz: não precisa confessar não. O que acontece? A sua vida vai travar, perde a sensibilidade do Espírito. Deus ele fala assim: você quer viver do seu jeito? Vou virar as costas, porque os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Eu não vou te ouvir. Quem está entendendo? Irmão, eu tenho para mim, nós vamos pegar aqui hoje. Eu sei que existe todos os tipos de pecados, mas eu acho que no arrebatamento, pensamento meu, não é Deus que está falando, é meu, pensamento meu, vai subir mais mulher no arrebatamento do que homem. Sabe por quê, irmão? Tem muito homem que está preso num negócio chamado pornografia, casado, solteiro. E a Bíblia diz que bem-aventurados de coração limpo, porque verão a Deus. Se eu estou com o coração sujo, eu vou ver quem, irmão? É o diabo que eu vou ver, não é Deus não. Se eu olhar para uma mulher, eu estou pecando, eu já estou com a intenção impura. Imagina assistir um vídeo daquilo, eu não vou falar, né, mas com código, porque tem criança aqui. Mas é uma teoria minha, vai subir mais mulher do que homem. Apesar que hoje já estamos tudo meio igual, né? As mulheres também estão bem depravadas no mundo, né? Tá? É, tudo misturado. Mas o homem, irmão, ele tem essa facilidade, porque ele é mais animal, mais irracional do que a mulher. Ele, né, não pensa muito. A mulher são vários outros fatores para ela chegar a isso. Mas é uma teoria minha. Mas o que eu estou dizendo aqui, irmão, se você tem esse tipo de pecado escondido, se arrependa. Confessa, porque talvez a tua casa não está prosperando por causa disso aqui, ó. Encobrir pecados. Encobrir pecados. E eu estou aqui te alertando, por quê? Talvez você não está nisso, mas tem um amigo seu que está. Irmão, é tiro e queda. Se você se libertar disso, irmão, você vai dar um antídoto para outras pessoas. Eu falo isso que tem 13 anos que eu estou liberto disso, irmão. E nesses 13 anos, pessoas até casadas me procuram para dizer: irmão, o que eu faço? Porque o pecado destrói, chega uma hora que a pessoa precisa procurar alguém para orientar ela. E a resposta que eu dou para todo mundo é: confessa e abandona. Não é confessar hoje e cair de novo, é confessa e abandona, muda.
Porque Jesus vai dizer: se o teu olho te faz pecar, arranca. Ou seja, atitude radical: arranca. Porque é melhor entrar no céu sem olho do que ir para o inferno com os dois. Não foi nenhum profeta, um apóstolo que disse isso, foi o próprio Jesus. Oh, aleluia. Para você entender que o pecado pode roubar a tua salvação, o pecado pode te roubar de Deus, o pecado pode destruir a tua vida eternamente. E Jesus está dizendo: é o celular, não vai quebrar, né? Porque todo mundo precisa do celular, mas se for preciso, quebra, irmão. Nasceu sem celular, vai morrer sem também. Se for a televisão que te faz pecar, quebra a televisão. Se é a fofoca, dobra a tua língua, mas não fala mal. Se é a inveja, irmão, tampa teu olho, pode, vai para outro caminho. Mas tome uma atitude, senão o pecado te destrói. O pecado é tão destrutivo que colocou nosso Jesus na cruz, irmão. Jesus veio resolver o problema do que é financeiro, político, não. Veio resolver o problema do pecado na nossa alma. Para você entender a gravidade, o poder do pecado. Jesus se fez pecado por nós na cruz. A Bíblia diz que o Pai vira o rosto e Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Que nem o Pai conseguiu olhar para Jesus com todos os nossos pecados sobre ele. Para você entender que o pecado é destrutivo. Essa é uma das consequências do pecado. Deixa para nós Provérbios 28:13. O pecado, ele destrói, mas há uma solução. Aleluia. O pecado, ele vai minar todas as áreas da sua vida, porque aonde tem pecado tem legalidade de demônios. Eu vou repetir: aonde tem pecado tem legalidade de demônios. Se você fofoca, um demônio falando junto com você ali. Se você é invejoso, há uma energia espiritual, um demônio junto com você. Se você é rancoroso, não libera perdão, há um demônio que vai morar em você. Se você vive na prática da pornografia, há um demônio que assiste junto com você, ainda dá risada com você, diz: lá o crente indo para a igreja. Se você, aleluia, tem avareza, o diabo segura a tua mão mesmo para você reter. Se você é uma pessoa impura, o diabo vai sempre trazer piadinhas na tua cabeça para você ser imoral. Por quê? Aonde tem pecado, Satanás tem legalidade. Mas aonde tem arrependimento, confissão, o diabo perde a força. Jesus tem legalidade na tua vida. Aonde tem confissão e abandono do pecado, aleluia, a minha vida volta a prosperar, minhas emoções prosperam, minha vida financeira prospera, minha vida espiritual prospera. Deus volta a me ouvir, eu sinto a presença de Deus perto de mim, porque há legalidade de Deus para agir na minha vida. Quem está entendendo? Oh, aleluia. Talvez, irmão, tem pessoas que não sabem. Meu Deus, eu sei que ser crente é só um clube social, ir para a igreja, coisa legal, estar no grupo dos jovens, das irmãs. Não, irmão, é sério. Quando você vem para Jesus, a primeira obra do Espírito Santo é fazer você vomitar o pecado. Porque confessar no original vem da palavra vomitar, jogar para fora. Eu me arrependo, eu me humilho. Então, qual é a primeira solução do pecado? A primeira coisa é crer em Jesus, né? Mas confessar e abandonar. Mas aqui eu deixei qual é a solução para resolver as consequências do pecado? Porque o pecado, ele não só vem e fica, ele traz consequências, traz demônio, carnalidade, coisas do mundo. O pecado, como a gente leu aqui, leva à morte. O pecado, ele te distancia de Deus, adoece seu interior, traz maldição, bloqueia todas as áreas da sua vida. Mas o primeiro passo é eu crer que Cristo é poderoso para tirar o pecado e a consequência do pecado da minha vida. Amém? Porque talvez, irmão, estou pregando para alguém que não consegue se libertar de alguma coisa. Irmão, já tentei, já orei, já fiz jejum, já fiz de tudo. E essa porta sempre abre de novo. Isso sempre volta na minha vida. Porque você ainda não está crendo o suficiente que Cristo é poderoso, aleluia, para tirar isso de uma vez por todas, arrancar como se nunca tivesse na sua vida. Não, vou te dar um exemplo. Quando eu era do mundo, eu fumava maconha de meia hora. Meia hora eu estava com um cigarro de maconha na boca. Hoje, irmão, se eu sentir um cheiro de maconha, não está de sair de perto. Não sobe mais ao coração. O que é isso? É Cristo arrancado por inteiro. Quem está entendendo? A cobiça, irmão, antes cobiçava tudo e todos.
cobiçava tudo que eu via, mas quando você vem para Jesus, Ele te dá olhos puros, Ele te dá um coração puro, aleluia. E se a cobiça vier, sempre haverá um caminho de volta, porque você crê que Cristo é suficiente para perdoar o meu pecado, para perdoar o seu pecado, aleluia. Quem está entendendo? Amém. Deixa eu dar um exemplo aqui, irmão Manuel. Você gosta de rodeio? Laçada de boi, essas coisas? Não, né? Vou te dar um exemplo. Você, por que isso não sobe no seu coração? Nossa, vou ir no rodeio, na cavalgada, porque não faz parte da sua vida. Assim é quando Cristo te liberta do pecado. É como se nunca tivesse feito parte de você mais. Jesus te libertou por inteiro, irmão. Conhecereis a verdade vos libertará. Ou é mentira? Não, irmão, é verdade. Mas eu preciso crer de todo o meu coração que Ele faz isso. Eu crendo, o pecado não tem mais domínio sobre mim, como diz em Romanos 6. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque já não andam mais na carne, mas no Espírito. Aleluia. Agora, abre para nós, 1 João 3,8. O primeiro passo é crer que Jesus é poderoso para tirar o pecado e a sua consequência. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, quem peca é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu preciso crer que Jesus é suficiente para destruir o pecado, para destruir a consequência do pecado, as obras do diabo na minha vida. Eu preciso crer que o Filho de Deus se manifestou, é para isso mesmo, para arrancar a velha natureza, o velho homem que habita dentro de mim. Amém? Abre para nós Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Hebreus 2, 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Verso 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte, ou medo da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, a mesma coisa que João disse, eu preciso crer que Ele é poderoso para me livrar do poder da morte, da consequência do pecado. Eu crendo nisso, aleluia. A gente vai para o segundo passo: confissão e arrependimento. Abre para nós Tiago, capítulo 5, verso 15. Aleluia. Lembra que a gente leu Provérbios 28, 13? Grava na tua cabeça. Eu vou mandar um estudo no grupo depois. Quem não tiver no... Mas todos estão no grupo, né? Depois eu vou mandar um estudo para os irmãos completo, né? Que a gente está falando. Mas lembra que a gente disse que quando eu confesso eu alcanço misericórdia. Tiago continua dizendo no verso 15: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhes serão perdoados. Verso 16: portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros, para que vocês sejam curados, sarados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Abre verso 21, se eu não me engano. Tem 21? O último versículo então. É o 20. Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Meu Deus, irmão. O que Tiago está falando? Olha, se tem alguém doente ou que cometeu pecado, vá sobre a pessoa, ore por ela. Os pecados serão perdoados. Por quê? Tem um ato de confissão no meio de tudo isso. Porque ele diz: confessai uns aos outros as vossas culpas. Irmão, às vezes a gente pensa que a vida cristã é só eu e Deus, que eu tenho que lutar sozinho. Não, você tem um lugar que você pertence que chama corpo de Cristo, família de Deus. Você tem um ambiente onde você pode não só confiar em Deus para confessar, mas no seu próximo. Talvez você não consegue se expressar na oração. Procura alguém da tua confiança e confessa. Você que é dos jovens, dos adolescentes, procura os líderes e fala: pequei, fiquei com quem não devia, porque ficar é pecado. Tá bom, jovens? Ficar é pecado. Crente não fica e não namora. Crente namora para casar. Amém? Então, se você é jovem, procura a sua liderança. Se você é do ciclo de oração, procura a sua liderança.
não precisa ser só com o pastor, mas se você confia no pastor, procure a gente para você confessar seus pecados, porque a gente tem caminhos para você abandonar o pecado, pela fé em Jesus, pela graça de Deus, amém? Mas quem você não deve procurar? Parente seu que não é crente, não procura. Ah, tem intimidade, minha melhor amiga, meu melhor amigo. Não, se não tem vida com Deus, não procure. Porque vai te orientar o que, irmão? Sobre confissão de pecado, né? Não procure quem não tem vida com Deus. Não procure quem é fofoqueiro. Às vezes é até crente, mas é fofoqueiro. Não conte sua vida para fofoqueiro, que amanhã todo o bairro, todo mundo está sabendo, amém? Confesse com pessoas de Deus, decentes, que vai guardar o pudor, que vai entender que o seu caso é sério, né? Igual eu estava falando para a Raquel, né? Mano, deixa eu te contar uma fofoca, mas é para a gente orar, viu, irmã? Tem aquelas pessoas que é assim? Né, irmão Fernando? Ó, se algum fofoqueiro for na tua casa, não expulsa que é demônio. Não deixe participar da tua mesa, porque tá com o diabo no couro. Fofoca é demoníaco, irmão. A palavra fofoca está ligada à lepra. Então é uma coisa contagiante, entendeu? No original. Então, fuja do fofoqueiro, né? Não conte para pessoas de Deus, amém? Vai te orientar, que vai tomar a sua dor, porque a Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que alegram com você. Então essa pessoa é a decente para você procurar e confessar, porque a vida cristã é isso, irmão. Não é uma coisa distante que eu tenho que lutar sozinho, que eu não tenho ninguém para me ajudar. Não, a igreja, o corpo de Cristo, é para um ajudar os outros, é para a gente confessar a culpa uns aos outros, amém? Para quê? Questão de proximidade, amém? Nós somos uma família. Então confesse o seu pecado. Se pecou contra Deus, confesse para Deus. Se pecou contra o próximo, confesse para o próximo. Se pecou contra o seu corpo, procure ajuda e também procure ajuda de Deus. Porque só existe 3 tipos de pecado: pecado contra Deus, pecado contra o próximo e pecado contra o meu corpo. Amém? E o pecado contra o corpo fala lá em 1 Coríntios 6, depois dá uma lida lá, que vai falar sobre os pecados do corpo. Outra coisa. Qual a solução para tirar o pecado e a consequência do pecado? Orar, pedindo ao Espírito Santo. Outra coisa, né? Orar pedindo ao Espírito Santo para trazer à lembrança pecados ocultos, irmãos, que depois de crente a gente comete. Por quê? Antes de ser crente, Deus não leva em consideração, porque Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus não vai te pedir para você confessar uma coisa que era no tempo da ignorância, mas pós-conversão, você está pecando para a morte, porque está pecando diante da presença de Deus, diante do Espírito Santo, e agora você está vivo, agora você tem consciência que precisa se arrepender do pecado. Antes você não tinha consciência, amém? Então agora você vai orar na sua casa, você vai dizer: Senhor, se há pecados ocultos, me revela. Claro que Deus não vai te punir pelo que você não lembra, mas há coisas que Deus vai trazer na tua mente. Bom, você crê que o Espírito Santo faz isso? Ele esfrega na nossa cara o seu pecado e diz aqui, ó, é exatamente isso que está vindo agora na tua mente, você está tentando fugir. É isso que Jesus está dizendo, é isso que precisa ser tratado. Essa imoralidade, esse pecadinho oculto que está atrapalhando a sua vida, esse hábito de mentir sem necessidade. Conhece gente assim que mente sem necessidade, irmão? Mente sem necessidade, toda hora está, para que mentir, irmão? Tem pessoas assim, às vezes você é uma pessoa assim. E hoje Jesus está trazendo a memória, a lembrança. Abre para nós, Raquel, Apocalipse 2, para você entender que a necessidade da gente se examinar, dizer onde tem pecado, aonde tem áreas da minha vida que estão travadas. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Verso 5. Lembra de onde caíste, ou seja, essa pessoa caiu em algum lugar, a igreja de Éfeso, né? Arrependa-te, chama no arrependimento porque pecou, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, tirar a posição de onde a pessoa está, porque o pecado faz isso, te rouba dos ambientes que Deus te coloca. Senão, tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Olha o que ele diz: lembra-te. Pede para Deus, traz a lembrança, Senhor. Traz a lembrança, porque eu não quero ficar com o pecado escondido. Se é por esse caminho que o pastor está pregando, porque essa é uma lei espiritual, irmão. Pecado escondido
maldição não prospera, tudo bloqueia. Pecado confessado, a bênção vem, a prosperidade vem, as portas se abrem para a minha vida. Mas ele diz: lembra-te, aonde você caiu, aonde tudo isso começou, aonde a porta do pecado foi aberta, volta lá e se arrepende. Amém? Agora abre para nós. Espera aí. Lamentações 3:40. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemos-los e voltemos para o Senhor. Hoje é noite da gente se examinar, porque Jesus te ama, irmão. Por que nós estamos falando sobre pecado? Porque faz parte da doutrina de Cristo, do Evangelho. Por que nós estamos falando sobre pecado? Porque o pecado nos rouba de Deus. Em 1 João capítulo 1, verso 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se coloca de pé nessa noite, a banda vai louvar. Aleluia. Aleluia. Agora, nesse momento de oração, igreja, você vai pedir para o Senhor, preste bem atenção, pede para o Senhor, traz à memória os pecados ocultos. O Espírito Santo vai mostrar na tua face. Não tem nada a ver, irmão, mas sempre tem alguma coisa. A vida cristã, eu não só me arrependo no início, eu me arrependo sempre, eu choro sempre, eu me humilho sempre. Sempre tem áreas da vida que você vai demorar mais para se libertar. Ninguém se liberta da noite para o dia. E a igreja serve para isso, para te ajudar a encontrar sempre o caminho do arrependimento. E agora você vai orar e dizer: Senhor, traz na minha mente coisas que estão travando a minha vida, pecados ocultos. Eu creio que o Senhor é suficiente para arrancar esse pecado. Você precisa acreditar que o Senhor é suficiente. Esquadrinha agora a tua alma, fecha teus olhos. Fecha teus olhos, Pai. Aqui está a nossa vida. Se você quiser dobrar o joelho, quiser morado, sentado, deitado, tenha o teu momento com Deus agora, Pai. Nós entendemos, ó Pai, que há uma lei espiritual que se eu escondo o pecado eu adoeço, minha vida não prospera, não vou para frente. Por isso, Senhor, nessa noite traz a sensibilidade, Deus querido, do pecado para a gente se arrepender. Que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha trazendo à tona os pecados escondidos, porque tempo não apaga pecado, só o arrependimento. Nessa noite, transgressões que cometemos, pecados que cometemos contra o Senhor e a sua santidade, que nessa noite o Senhor se revela, que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha nos trazendo, Senhor, a lembrança, para que nós confessamos, para que a gente venha se arrepender, para que a gente venha jogar para fora. Nos perdoa, Senhor Deus, pelas mentiras que contamos para nós mesmos. Nos lava, perdoa, santifica, renova. E a partir de hoje nós possamos prosperar na tua presença. Renova esse coração, traz arrependimento, traz, Seu Deus querido, vida. Meu Deus, que esse nosso irmão que está confessando o pecado agora, que está vomitando o pecado, meu Deus, que está se arrependendo, levanta ela com autoridade, com vida, com renovo, com refrigério. Meu Deus, que o Senhor traz renovo sobre a tua igreja, traz alegria, tira todo o peso espiritual e traz a leveza, o fardo leve sobre a tua igreja. Jesus, oh, aleluia, aleluia, há uma graça sobre este lugar, há um Deus que perdoa, um Deus que faz tudo novo. Recebe vida.